Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, nobres vereadores, público presente, internautas. Sejam bem-vindos a essa casa, que meu objetivo hoje é resgatar algumas informações importantes da cidade e falar de alguns temas que eu acredito que a população esteja na expectativa, não é? Então eu quero iniciar, especialmente hoje, dando boas-vindas e cumprimentando a todos os Josés, não é? Quem é devoto aí de São José, hoje, 19 de março, parabenizar a comunidade de São José também. Essas pessoas que, conjuntamente com a comunidade, crescem e buscam o bem da cidade, não é? Eu lembro também, eu quero fazer um destaque essa semana, dia 21 de março, a gente lembra do Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, eu só coloquei uma foto de uma criança ali para nos ajudar a pensar. O tema de inclusão, ele precisa ser como a nossa alimentação, não é? Como a nossa higiene, ele precisa ser diário. A inclusão, ela precisa estar nos assuntos da nossa família, do nosso trabalho. Não é? E eu faço uma pergunta, quanto que a cidade de Vinhedo, de fato, está pensando na inclusão? Modernamente, os pensadores, eles dividem a inclusão em 3 pilares. Primeiro, o pilar da inclusão pedagógica, depois o pilar da inclusão social, e o terceiro pilar, a inclusão nos meios de trabalho, não é? A lei já especifica que as empresas precisam incluir as pessoas com deficiência, e eu quero, mas hoje, especificamente, falar da síndrome de Down. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, junto com algumas mães, e além do que as entidades que participam, nós chegamos, na verdade elas chegaram, eu estava ali só de intruso, vamos dizer assim, para que não dividisse força. Essa semana elas não fizeram nenhuma manifestação mais grandiosa, vamos chamar assim, para que a gente concentre esforços, para que na Semana da Pessoa com Deficiência nós possamos voltar com esse tema. Só um lembrete, 21/3, para fazer uma analogia da trissomia do cromossomo 21. Então, que a gente sempre faça essa pergunta, não é? O quanto que eu quero a inclusão, o quanto que eu penso em inclusão, o quanto que de fato a inclusão é verdadeira. Só um exemplo simples. Temos uma entidade aqui em Campinas que ela faz uma inclusão no mercado de trabalho de uma maneira diferente. O que se pensava 30 anos atrás, de que, por exemplo, a síndrome de Down, ela não deveria ser incluída na sociedade, era até motivo muitas vezes de preconceito, ou muitas vezes ficava escondido nas casas. Essa entidade hoje, ela faz uma inclusão e parte primeiro da pergunta para o próprio síndrome de Down, não é? O que ele tem uma vocação, o que ele gostaria de fazer. Então fica aqui a lição de casa. Eu sei que a educação, principalmente na cidade, a Secretaria da Educação, ela faz um esforço enorme para que, de fato, essa inclusão ela seja um diferencial na nossa cidade. Mas ainda é pouco porque cada vez que a gente deixa uma criança não inclusa, a gente perde essa oportunidade. Então, fiz questão de fazer esse lembrete. A partir daí, eu quero puxar o assunto educação. Pode colocar, por favor, o gráfico? Coloquei um gráfico simples aí para a gente iniciar o assunto de creche, né? Eu chamei de alunos em creches, fiz questão de não colocar crianças em creches, mas para a gente fazer uma reflexão. Então esse é o número que consta no próprio site, que são os números encaminhados, não é, da Secretaria Municipal. 2014, em torno de 1.070 encaminhamentos, 2015, 912, 2016, 947, o ano passado, 1.325. Primeira análise que a gente tem que fazer do gráfico. Se a gente olhar o gráfico isoladamente do crescimento da cidade, a gente pode cair numa tentação de falar assim, que bom, incluímos mais crianças. E é fato, a matemática ela não tem por que ela não ser verdadeira, não é? Então essa inclusão com os dados do próprio site da Prefeitura, ele nos faz um alerta. Em 2017, o crescimento foi muito maior do que nos anos anteriores. Ponto. A gente sabe que tem uma fila na creche que precisa ser cuidada. E aí eu quero resgatar esse assunto para a gente fazer mais algumas análises. Primeiro, quando a gente pensa na criança inclusa na creche,
naturalmente a primeira resposta ou a primeira expectativa da população é fazer a seguinte análise: a criança tem que estar na creche. E é fato, é uma lei, daqui a pouco eu vou citar algumas informações. Eu sei que tem um meio de pensamento, falei até com algumas pessoas essa semana, falei com o Rogério também, né, Rogério? O Rogério está pensando essa situação, e é democrático a gente pensar que quando se analisa a criança como alguém que está colocada na creche, algumas pessoas têm colocado o seguinte argumento: ah, mas existem pais que deixam a criança lá o dia todo na creche. E é fato que, de maneira que a gente está vivendo um mundo diferente, as famílias de maneira diferente, é óbvio que pode existir casos que a mãe está se livrando do filho, abre aspas aí, não é? É até ruim a gente pensar isso, mas pode ser que não seja mentira esse caso. Pode ser um fato isolado, mas pode ter uma incidência que a gente tem que analisar. E isso a assistência social tem que fazer, não é? É um argumento importante para a gente pensar. Mas o que eu quero ajudar a gente a refletir é que no comunicado da audiência essa semana surgiu ou até criou uma expectativa e muitas vezes talvez um mal-estar em algumas famílias porque já estão tomando decisão. Aqui eu abro um parênteses porque é responsabilidade nossa a coerência, é responsabilidade nossa analisar o fato como um todo. Para quem ainda não está sabendo, o fato tão triste que aconteceu na semana passada com o assassinato da vereadora, lá do motorista Anderson, as pessoas talvez perderam uma noção de que, como se o Facebook fosse a solução de todos os problemas. Não se analisa a situação, já toma uma decisão e aí rapidamente propaga uma mentira. Para quem não entende, né, não entendeu que aqueles fatos, aqueles boatos que foram citados, dela namorar um ex-traficante, de ela defender bandido. Para quem não assistiu ontem o Fantástico, eu nem sou fã muito da Globo, mas ontem ficou claro, foram duas pessoas importantes, bem lembrou aqui o vereador Rodrigo, uma desembargadora propagou uma mentira na internet e um deputado federal foi lá e se retratou. Infelizmente aqui na cidade, não é, algumas pessoas fizeram isso também. Então, se a gente tomar a decisão aqui, ler um pedacinho, e aí abre aspas, o comunicado da audiência pública. O que gerou dúvida que as mães me procuraram? A Secretaria de Educação convoca todos os interessados para comparecerem na data e horário acima, né, dia 28 de março no Sebrovi, promover a audiência pública referente à discussão do tema educação infantil. Lista de espera, abre parênteses, para vaga em creche, período de férias nas unidades de educação infantil, redução de turno, período determinado para realização. É lógico que eu aqui, com muita responsabilidade, eu consigo enxergar de uma outra maneira aqui, né? É uma proposta, é uma audiência pública. Então a população fica de fato convocada para que a gente se reúna e busque essa participação. Mas, como a verdade ela é sempre vista por muitos ângulos, eu vou fazer a minha parte e já dar algumas sugestões aqui. Por exemplo, quando a gente fala de vaga em creche, e a vaga da legislação dos 4 anos para cima, o próprio governo federal, ele explica muito bem aqui, ó, vou tomar liberdade de, abre aspas, Constituição Federal, artigo 208. Dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: item 1. Educação básica obrigatória e gratuita aos 4 anos, ou dos 4 anos aos 17. Então, aqui a minha sugestão é que a gente refaça o nosso modelo de acolhida nas creches. É preciso promover rapidamente a participação das famílias nessa instituição. Porque a minha indagação inicial, se a gente analisar a questão creche, como tem vaga ou não tem vaga, é muito pobre, a gente tem que dar um salto a mais. Não é? Os grandes pedagogos aí, eu me atrevo a me inteirar um pouquinho do tema, por curiosidade, não é? A gente precisa mergulhar nesse assunto, e quando a gente fala vaga em creche, não é só colocar a criança num modelo ali que pode estar defasado. A vaga em creche exige profissionais bem preparados e bem remunerados, exige uma discussão real, colocar na creche período parcial, imparcial, ou período integral, período parcial, não é porque eu acho. Precisa ter uma definição pedagógica, e aí, muito bem, a secretaria tem que puxar essa responsabilidade. Quer um dado importante? Fui pesquisar aqui no Instituto, muito conhecido de todos nós, não é?
O IBGE, ele divulgou a seguinte análise. Ocupação em creches tem um impacto na ocupação das mães. Então aqui, uma reportagem do senhor Vitor Abdala, da Agência Brasil, ele diz o seguinte: o nível de ocupação das mulheres em relação direta com a frequência de seus filhos às creches no país, ela cresce da seguinte maneira. As mulheres que tinham filhos até 3 anos em creche, 64% dessas mulheres, elas conseguem trabalhar. 41,2% das mulheres que não trabalhavam é porque as crianças não tinham vagas nas creches. Então isso é um reflexo normal na necessidade que a gente está vivendo hoje. É óbvio que ninguém aqui é a favor de uma mãe que não cuida do seu filho. Mas é óbvio também que a gente precisa pensar sempre o positivo, né? O ponto fora da curva, penso aí que o assistente social precisa verificar, a própria polícia muitas vezes pode verificar se não tem uma situação errônea ali. O Conselho Tutelar tem uma responsabilidade. Então aqui nessa pesquisa do IBGE, fica muito claro que quanto mais a gente puder propiciar que as famílias tenham uma creche digna na cidade, esse reflexo vai ser automático, inclusive no mercado de trabalho, inclusive na cidade. Eu fico aqui feliz quando eu vejo pontos positivos da cidade, não é? E eu sou favorável a divulgar-se aquilo que é bom. Tudo que é bom para Vinhedo precisa ser divulgado também. Mas aquilo que a gente precisa crescer, a gente tem que fazer uma indagação. Continua aqui, abre aspas, o repórter diz o seguinte: com essas crianças matriculadas em creche, as mulheres conseguem ter uma participação mais efetiva no mercado de trabalho. O suporte de oferta de creche e escolas em tempo integral é fundamental para permitir que as mulheres consigam conciliar maternidade e estudo, ingressando no mercado de trabalho mais escolarizadas e tendo uma inserção mais qualificada no mercado de trabalho. É necessário que esse pensamento, isso quem diz é uma coordenadora da pesquisa, a gente tem que fazer essa análise. Eu vejo muitas vezes, né, conversando com alguns empresários, a dificuldade da gente poder ter um funcionário bem qualificado em Vinhedo. Eu sei que o Paulinho está doido para falar, falei, deixa eu só terminar o raciocínio, vai pedir uma parte? Não é só para eu não perder o raciocínio, eu faço questão de te dar, eu vou controlar o tempo ali. Não é? A gente precisa, quando esses empresários se reúnem e não tem essa força de trabalho ou esse capital bem preparado na cidade, é necessário que a gente assuma essa responsabilidade. Ou a gente continua achando, por preconceito talvez, que a mãe que deixa a criança na creche é porque vai ser empregada doméstica. Eu tenho amigos que vieram para a cidade, não é? Um até era amigo, eu trabalhava em Hortolândia, ele veio para cá, num cargo importante na empresa, e ele fez questão de tentar colocar o filho na creche. Então a minha sugestão é que na audiência pública fique claro que é necessário pensar em algo a mais do que só vaga na creche. Senhor vereador? Rapidamente, vereador. Muito boas suas palavras, e eu fico até feliz pelo fato de estar tendo audiência pública. Porque muita gente reclama aqui que às vezes não tem audiência pública e se toma decisões de forma, né, repentina. Sim. Então é um fato. E Vossa Excelência bem ressaltou a importância do debate. Eu também vi a pauta colocada no diário e muito me preocupou o fato de controlar, de repente, né, de horário de turno. Né? Então, mas liguei para o secretário nessa preocupação e muito ele me deixou tranquilo, não só trago tipo de informação, porque tudo depende depois. Falou, Paulo, são só discussões, é audiência pública. Eu falei assim, inclusive uma das grandes preocupações que tem, a gente ouve muito falar, é que a gente fala muito na creche, é verdade, mas a gente não fala do direito da criança na família, e nem estou usando isso, então eu falei assim, a gente quer debater isso, então é bacana a audiência pública. Sim. E que eles ouçam também as palavras de todos nós aqui, para que possam, na audiência pública, debater de forma coerente e boa para toda a comunidade. Obrigado. Meu tempo também já se esgota, então aqui eu faço um desafio, não é? Que a gente pense, por exemplo, o Plano de Educação Nacional. Nós tínhamos várias metas, uma delas é estimular o acesso à educação em tempo integral. Era uma das metas do plano, a meta 1, universalizar até 2016 a educação infantil. Não é? Então que a gente possa pegar o que tem de bom, todos os prêmios, os IDEBs que a Secretaria de Educação vem buscando, e a gente discuta de fato se o local da criança é na creche. Mas antes dessa discussão, a gente cumprir a lei. É uma prerrogativa da nossa lei, é uma prerrogativa que a criança tem direito à creche. Então, nessa noite, por enquanto, é só.